Pablo, os grupos tendem a polarizar ainda mais as nossas opiniões. Eu acho que isso conversa com a sua fala inicial, dizendo que a gente tem estado cada vez mais próximo nas nossas posições, mas a gente acaba se distanciando nos afetos. Quando a gente entra num ambiente, a gente tende a, enfim, reafirmar de forma até muito violenta, ir para os extremos daquele posicionamento? Eu acho que não é necessariamente os extremos, até porque a polarização não está entre os dois extremos. Né? O que tem é uma intensidade da convicção. Tá. A gente está se tornando muito convicto do que a gente tem e a gente está adotando essas dinâmicas de grupo onde a gente adota posições muito parecidas. Mas, na verdade, são posições de afirmação de identidade. É mais a cor da camisa, por isso que às vezes fica meio parecido. Se usa muito essa analogia com o futebol, ela tem muito mais a ver com essa dinâmica de eu pertencer ao grupo do que a gente quando a gente vai no detalhe. Vou dar alguns exemplos, por exemplo... lá no nosso laboratório na USP, a gente andou fazendo pesquisas, por exemplo, em grupos que estão polarizados e as diferenças não são muito marcantes. Então, a gente ia, por exemplo, numa manifestação da CUT, que estava na época do impeachment, não é? E a gente perguntava sobre os escândalos de corrupção e a percepção de gravidade dos escândalos de percepção das pessoas que estavam contra o impeachment era muito elevada. Era um pouco menos do que o outro grupo, mas não era tão diferente. A gente perguntava sobre direitos das mulheres, dos participantes da Marcha para Jesus, e a percepção de defesa e de afirmação do direito das mulheres era relativamente alta, de direitos dos homossexuais relativamente alta. Então, a divergência que parece que esses grupos têm, ela, quando a gente troca em miúdos, ela não é tão grande e ela não justifica a hostilidade que esses grupos têm entre si. As pessoas não estão divergindo nas questões, elas estão não gostando. A gente foi preso em dinâmicas de grupo na qual a gente passou a odiar o grupo adversário. E essa é a armadilha da polarização, porque isso é um fenômeno social na qual a gente começa a se ver. Porque você, por um lado, você, digamos assim, tem hostilidade com o campo adversário, mas por outro, você passa a ter um grupo de conforto. Pessoas que te dão acolhida, você tem uma comunidade, você tem apoio, né? E toda essa coesão social do teu grupo, ela é feita em função desse antagonismo. Então você precisa desse antagonismo para você ter a coesão e esse apoio interno ao seu grupo. É uma coisa muito difícil, é um lugar muito confortável de se estar na polarização política e é por isso que ela tem uma dinâmica que é difícil de desfazer, sem contar que tem grupos políticos que exploram isso politicamente, porque esse aumento da convicção... Uma listinha de perguntas, né? Esse aumento da convicção, isso gera voto, porque essa pessoa é extremamente entusiasmada, ela é formadora de opinião, porque a opinião ela é formada com pessoas que se interessam por um tópico junto à sua comunidade de contatos locais. É assim que se forma a opinião, não é pela televisão. Então essas pessoas, elas estão espalhadas na sociedade, não é, dando instrução ao primo em quem votar, dando instrução à tia, ao colega, ao vizinho, ao colega de trabalho. Então isso tem efeitos políticos muito grandes. Então tem estruturas políticas que estão fomentando essa divisão com propósitos políticos. Só que isso, quando a gente olha no longo prazo, está empurrando a sociedade para o abismo. Karnal, você acha que, eventualmente, o fato de a gente ter evoluído para uma dinâmica de vida social que tem vínculos mais frouxos, faz com que as pessoas busquem mais esse conforto dos grupos e acabem incorporando essas opiniões que são hostis ao grupo diverso? Eu reforço o que já foi dito tanto pela Rita, do ponto de vista da tecnologia, quanto pelo Pablo, que fez uma análise da instrumentação desse ódio, que não são exatamente ideias opostas, mas patos, ou seja, são sentimentos. E aí aquilo que se dizia há mais de 30 anos é muito mais Freud do que Marx. É muito mais um sentimento pessoal, porque se eu pedir para a pessoa falar sobre temas como macro tripé econômico ou política de responsabilidade fiscal, ela não vai saber, mas você é do grupo que é contra isso, né? Então, eu acho que tem poucas pessoas que têm consciência dos argumentos, muitas pessoas têm ideia do sentimento, existe uma vontade de pertencimento, o ódio é a alça mais fácil para eu conduzir alguém. A gente sabe disso há séculos, né? O Concílio de Trento fala muito mais do diabo do que de Deus. E quando a gente sai do campo exclusivo da reflexão política e vai para a arte, então nós vamos ver no Evangelho segundo Saramago o diálogo de Deus, do diabo de Jesus no barco, ou vamos ver no Animal Farm do Orwell, aquela questão, o que os porcos querem não é tirar o poder dos humanos, mas é ocupar aquele poder que os humanos
tinham antes, né? Então, o animalismo é uma forma de inveja do poder alheio. Não é uma leitura psicologizante, é porque raramente nós estamos, como um casal, raramente ele está discutindo a pasta de dente. Raramente aquele é o motivo da discussão.